quem produz a tecnologia, tanto que todos eles estão fazendo FDIC para financiar os seus fornecedores, muitos deles preocupados para não quebrar, para ter custo. E hoje você não é um empresário solitário. Hoje você tem que estar preocupado com a cadeia produtiva, com as empresas que são seus fornecedores, quanto com os seus clientes. Quer dizer, a sua preocupação verticalizou. Você tem um grande negócio, mas você tem um fornecedor do seu negócio e é um gigante. Você passa a ser um desprezível. Você tem que tomar um cuidado terrível quem são os seus fornecedores, ou de serviço, ou de matéria-prima. É muito delicado isso. E dependendo do produto, uma coisa que está crescendo muito aí de preocupação, que é exatamente a devolução, a logística reversa, essas coisas todas que estão em voga. Quer dizer, o consumidor hoje está com um poder muito forte. Então, ele precisa ter essa preocupação. Quer dizer, esse slide dá um pouco medo aí para o pessoal quando vai conversar com a gente. Agora, eu estava falando, o empreendedor, ele tem que ver que ele vai pegar dinheiro dos outros. Ele tem que saber que esse dinheiro vai ser cobrado, principalmente no modelo de gestão dele. Então, não adianta. Ele quer saber o dinheiro dele, qual é esse dinheiro, o que ele vai gastar. Ele quer saber assim, quanto tempo ele vai gastar, em que tipo de concorrência ele fez. A gente ensina o empresário, porque alguns negócios que a gente entrou, no caso de educação, nunca teve que dar satisfação para ninguém. Nunca teve que dar satisfação. E a Local Invest, com perfil de fundo, a gente não compra e cria uma gestão. A gente ensina o empresário a fazer gestão. Nós temos uma parceria com um belo empresário de coaching, que ele vai lá e senta com o cara pessoalmente para mostrar o trabalho, o que ele tem que fazer, coaching mesmo pessoal. Porque às vezes ele é um filho do empresário, ou é o próprio empresário que não tem sucessão de filho. A gente começa a trabalhar esse tipo de coisa. Então a gente está sempre querendo potencializar o negócio dele com as peças que tem. Porque, como na Local Invest é uma empresa nova, ela tudo começa com uma ideia e com pessoas. Então as pessoas são importantes muito nesse ciclo inicial. Modelo de relatório. Esse modelo de relatório eu costumo até falar assim, olha, é o investidor que está pedindo, mas você devia ter o seu. Você tem que ter o seu. Porque ou você está gastando o seu dinheiro, ou você está gastando o seu tempo. Então você tem que ter relatórios de acompanhamento permanentemente. Da mesma forma que a transparência, quer dizer, os relatórios ele tem que ser lido e comprovado, quer dizer, a due diligence, a auditoria, ela é quase permanente na hora dessas cobranças. Então você ter relatórios e reuniões periódicas para apresentar, você tem que também comprovar os relatórios. Os relatórios têm que ser coisas que você tem a capacidade de... A gente tem uma leitura aqui, prática e transparência, responsabilidade administrativa, valoriza emprego, incentivo, participação, novo negócio. Acho que a Gávea, agora o Armínio Fraga fez uma reportagem no Valor. Olha que o ticket dele é aquele ticket grande, né? Ele falou assim, ó, quando a gente entra aqui, a governança, o negócio quase duplica. Quer dizer, é nisso que a gente costuma mostrar para o empresário, que a governança, que é uma prática de gestão que o mercado financeiro exige do empresário, ele é quase um valor agregado normal. Só para você estar com a tua mesma empresa, com o teu mesmo negócio, só você criou um modelo de gestão, ele automaticamente, o teu negócio é valorizado. E o que a gente mais vende lá são práticas de gestão. A questão fiscal é uma questão que nos preocupa muito, porque o empresário está sempre usando artifícios fiscais para pagar menos imposto. Cada vez mais essa coisa está se acelerando em relação à fiscalização. Então, tem que botar a questão fiscal de uma forma real. Bom, é isso aí. Bem, alô? Eu gostaria de convidar todos a virem aqui, todos que estiveram apresentando agora na segunda fase, para vir responder as perguntas, por favor. Fernando Pessoa. Alexandre, pode vir? Alguém tem alguma pergunta? Pega o... Como eu falei,
Eu estou como chefe de transferência de tecnologia da Embrapa, e atualmente a Embrapa, como o senhor falou, ela mudou um pouco o seu foco e criou uma chefia, um departamento próprio de transferência de tecnologia para evitar que as nossas pesquisas fiquem só no papel. Então, eu gostaria de tentar associar, que nós tivemos já alguns exemplos de investidores que queriam, nós levamos a tecnologia, mas não tinha o dinheiro para comprar um equipamento, para modernizar. Então, eu queria colocar a Embrapa, a Agroindústria de Alimentos, à disposição e gostaria de ter um relacionamento mais amplo, porque nós precisamos captar demandas no mercado. Então, nós precisamos ter problemas a serem resolvidos, ou para levar para os pesquisadores, ou se é de conhecimento já, vamos chamar assim, difundido, a gente poder levar isso a quem necessita. Então, eu gostaria depois, se possível, emprestar o seu cartão, trocar cartão, para que a gente pudesse avançar nessa parte. Tá? Obrigado. Só falar uma coisa sobre isso. A gente fez 2 investimentos lá em Fortaleza em empresas que foram incubadas na Embrapa, certo? Uma no programa Proeta, né? Uma é uma empresa chamada Bioclone, né, em que ele criou um bioreator para criar plantas clonadas, né, principalmente banana, em que o Ceará é um estado que não tem aquela praga, não sei que é lá negra, que é o nome da praga. Então a banana é muito propícia no Ceará e nós investimos criando a primeira biofábrica para a Bioclone. E está funcionando, exatamente, está funcionando, já produzindo bem. E tem uma outra chamada Sabor Tropical, que extrai da cajuína, né, e faz corantes e várias outras coisas de valor agregado maior. Então a gente está fazendo isso. Eu já visitei vocês lá na Embrapa Alimentos, né, onde vocês estão há uns 4, 5 anos atrás, e nós temos total disposição. Se eu conseguir ganhar o Criatec 2, eu estarei lá, com certeza absoluta. Mas você falou uma coisa muito importante, que é essa questão da interação entre o cientista e o mercado. Isso é fundamental, que essa coisa vai e volte até você chegue no produto. Nenhum dos dois pode ser inflexível, né, e a gente precisa chegar a um bom termo nessa coisa, né? Mas muito interesse. Mais alguma pergunta? Nós temos visto aí a entrada de fundos, como o Alexandre falou, estrangeiros vindo para o Brasil, investindo com os fundos locais. Vocês acham que isso essa chegada desses fundos, eles vêm para ficar no longo prazo, ou isso é decorrente de problemas circunstanciais que eles estão tendo e que, assim que a economia melhorar por lá, em especial os Estados Unidos, eles vão retornar às suas bases? Qual é a opinião dos senhores? Isso varia também muito, não só pela situação que eles vivem lá. Hoje é um fato que eles estão no momento, assim, estão sentados em cima do dinheiro, né, negociando valuations muito altas, então investir lá está ficando mais complicado, mas também da capacidade deles de fazerem bons negócios aqui. Fazendo bons negócios aqui, eu não tenho dúvida que eles vão voltar e vão continuar trazendo recursos para cá. Eu acho que o desafio ele é muito mais nesse, assim, deles conseguirem fazer um deal flow legal, de conseguirem negociar empresas a valores justos, de conseguirem depois ter uma saída boa para essas empresas, do que se resolver na situação lá, se o dinheiro voltaria para lá. A nossa percepção é que os negócios, eles estão, assim, a princípio são bons negócios que estão sendo feitos. Muitas vezes as empresas são muito bacanas, mas os valores negociados estão sendo muito altos. Até hoje a gente nunca perdeu nenhuma empresa, nenhuma negociação, porque alguém de fora estava oferecendo um valor muito alto, mas a gente sabe que isso está acontecendo. Às vezes o dobro ou o triplo do que a gente toparia negociar. Por uma disposição de risco muito maior que eles têm lá historicamente, mas se isso se comprovar um bom investimento para eles, não tem dúvida que eles ficariam. Eu acho que eles são parceiros, né? Eles virão, eles estão num processo de vir, né? E é um processo
que depende da nossa própria maturidade, né? Quer dizer, na medida que a gente tenha uma perspectiva de longo prazo boa, né? Com uma economia com boas perspectivas e a estabilidade política necessária, que são fundamentais para o investimento de longo prazo, então eles com certeza virão. Eu até recentemente teve um cara de um jornal de Nova York que me perguntou, o pessoal do Silicon Valley procurou você? E eu falei assim, olha, nunca ninguém me procurou diretamente, né? E aí então isso levantou uma questão, né, que é a seguinte, por que o cara iria procurar do Silicon Valley, iria procurar um investimento em tecnologia brasileira, né, numa fase inicial? Entendeu? Então, eles realmente não estão investindo no desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, tá? Eles estão investindo, no primeiro momento, o que eles chamam de paste and copy, né? Quer dizer, você tem lá um site de leilões, eles vão fazer um site de leilões aqui, certo? E eles têm, então, um domínio nessa área de internet que eles vão exportar para o resto do mundo com certeza absoluta, e o Brasil é uma área, né, interessante para eles, começa a se tornar interessante em função dessa questão da gente ter uma perspectiva econômica de longo prazo, da gente ter a estabilidade política necessária para você poder, porque também o investimento deles é muito baseado na situação cambial, né? Que às vezes a coisa está indo bem, mas o câmbio está indo mal para ele está perdendo dinheiro, entendeu? Então é uma equação sempre, né, difícil numa situação de câmbio livre e de grandes variações, crise na Europa, essa coisa toda, isso afeta muito todo esse processo, né? Mas com certeza eles de bons negócios, eles são parceiros, né? E a gente vai precisar saber defender o nosso território, né? Quer dizer, e a gente está ocupando esse espaço. Eu acho que a gente está fazendo esse papel e espero que eles venham alavancar o nosso crescimento de uma forma positiva e não espoliativa, né? Como aconteceu no passado. Na leitura da Local Invest, a gente enxerga que esse mercado é uma realidade, até porque o próprio regulamento do fundo exige que os investidores permaneçam aqui uma maturação maior. Mas quando você olha a movimentação deles, você vê que eles estão replicando o que eles fizeram em outros mercados emergentes. O fundo de educação que a gente fez, nós fomos procurados por uma empresa de tecnologia, que ele tinha feito uma parceria com a Apple, com a Animal Planet, com a Discovery Channel, que eles queriam desenvolver um modelo, trocar livros para o iPad. Só que não é só, né, um PDF, né? Em vez de livro você vai ler no computador. É toda uma dinâmica de aula com projetor, todo mundo com iPad, o professor, a aula parece até um show, é impressionante. E eles foram para o México, já estão com 150 mil alunos, vieram para o Brasil, pegaram o nosso projeto, que é da Foco Educacional, e colocaram. Bom, aí eu vi, conversando com eles, desenvolvendo o assunto, aí você viu o plano de negócio deles lá. O plano de negócio deles lá no México era 150, na Argentina, Caracas, assim, tudo. O Brasil é 3 vezes mais. Tanto que é uma empresa espanhola, estão separando, fazendo um spin-off da empresa espanhola, estão vindo para o Brasil e ficando entre Rio e São Paulo para fazer todo o projeto. É quase 3 vezes o que eles estão projetando em todos esses países. Então, quer dizer, eles vêm para ficar, a tecnologia. No projeto de audiovisual que a gente está fazendo, vem outra empresa conversar com a gente sobre a digitalização das praças. Ele olha o mapa do mundo, independente da crise. Claro que a crise favorece porque você diminui as suas opções. Mas quando você olha para o mundo e vê a possibilidade de você colocar, e a liquidez mundial, mesmo que seja menor, ela é muito grande para o Brasil e a oportunidade é maior ainda. Então, assim, todo o mercado de risco ele entra e quer saber o dia que sai. Isso tá na regra. Mas, com certeza, qualquer índice aí do Brasil mostra que se eu olhar para o mapa do mundo, aqui, basta ter governança, basta ter critério, basta ter um governo que dê estabilidade. Assim, a gente acha que esse mercado é um mercado de um bom tempo. Muito pelo contrário, ele vai até ocupar o outro espaço. Quer dizer, o mercado de private equity, ele vai ser, sem dúvida, o mercado que vai mudar a Bolsa de Valores, vai mudar o cenário da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores hoje é commodity. Quando cai quando a China diz alguma coisa, né, cai a Bolsa, porque o Brasil vende commodity.
Então, com certeza que é questão de cenário, e eles estão vendo. Nós, da educação, nós fomos procurados pelo Banco Mundial, eles foram lá visitar a gente. Poxa, que projeto é esse de educação? Eu já tinha visto de educação superior, básica eu não tinha visto. E eles querem entrar. Como é que a gente pode entrar? Isso foi demanda deles. Quer dizer, então, a gente acredita plenamente nisso, até porque o mercado de capitais ele já foi democratizado pelo aplicador. Hoje você vê os home brokers, aí, XP, Ágora, todos eles têm aqueles home brokers. Então, o percentual do investidor de pessoa física na Bolsa, se você pegar o todo, já tem um número que nunca foi na história, já deve ser o maior quinhão. Mas ele não foi democratizado na ponta, ele não foi democratizado na investida. Ele precisa democratizar nas empresas. É nisso que isso está muito claro. E os bancos de investimento hoje, eles trabalham com as grandes empresas. As grandes assets trabalham com as grandes empresas. Então, focar nesse mercado é exatamente a democratização. Você pega o discurso da presidente da CVM, ela só fala nisso, democratizar o mercado de capitais. Porque hoje o mercado de capitais do país está muito concentrado em grandes empresas. Já mudou no aplicador, agora tem que mudar na investida. Mais alguma pergunta? Bem, uma pergunta, já não sei se realmente a mesa é a melhor, mas eu tenho 35 anos trabalhando com desenvolvimento de tecnologia, trabalho na Petrobras, já tive ações do governo, e a minha grande preocupação com todo esse fomento das empresas nacionais de base tecnológica, depois que elas conseguem superar o vale da morte, é a desnacionalização pela compra. É isso que eu queria colocar como pergunta, quer dizer, como é que vocês veem essa situação? A gente, no fundo, nós transferimos capital intelectual ou de uma forma direta ou de uma forma indireta através das empresinhas que são compradas depois. E eu quero logo tentar respondê-la, porque esse é um dilema que nós temos, né? Então, nós investimos dinheiro, recurso público do BNDES, do BNB, e aí eu vou pegar uma dessas joinhas que eu estava falando e vender para um investidor estrangeiro, certo? Então, a primeira coisa é o seguinte, nós somos um fundo de investimento mesmo, tá certo? Então nós temos obrigação de cumprir o nosso papel, que é de engordar a empresa e vendê-la, né? Então não tem como fugir desse propósito. Nós vamos sempre fazer uma tentativa de vender aqui, internamente, dentro do interesse nacional. Porque nós somos brasileiros e estamos tentando proteger isso, né? Que essa tecnologia não seja adquirida e usada por outrem para se alavancar em cima daquilo que nós desenvolvemos. Mas eu sou muito contra a criação de uma reserva de mercado e toda uma série de coisas que eu acho que nos atrasam enormemente, entendeu? Então, nós devemos agir de forma inteligente com relação a esse processo, porque o governo brasileiro, se tiver interesse estratégico na empresa, que ela não possa ser vendida para uma empresa estrangeira, pode comprar aquela empresa facilmente, sem problema nenhum, certo? Ele não pode subverter o mercado, exigir que eu só venda para quem ele quer e eu não posso, então, dar a saída que eu preciso dar, tá certo? Então, os americanos, por exemplo, eles lidam de uma forma muito simples com relação a isso. Aquilo que é de interesse deles, eles vão lá e compram, eles protegem. E o governo vai lá e desembolsa recursos e compra a empresa. E ela fica dona dessa empresa, se for o caso, entendeu? Então, nós podemos fazer isso sem problema, certo? Também, nós temos que saber como atuar para não subverter o mercado e não criar um artificialismo e uma coisa que vai nos atrasar, como, por exemplo, a questão dos computadores, né? Que durante muitos anos nós tínhamos a reserva de mercado, que eu acho que foi maléfica para nós, atrasou o nosso desenvolvimento. Hoje nós temos uma das melhores indústrias de TI do mundo, tá certo? A despeito dessa reserva de mercado que foi criada e que não rendeu, no meu entender, grandes benefícios para o país. Então, quer dizer, eu acho que é uma linha que a gente precisa pensar. Nós temos como propósito oferecer aqui dentro de forma profissional e quanto mais para todos que possam ser potenciais compradores, como preferenciais, por estarem aqui no Brasil e tentando desenvolver as coisas para o mercado local. Os fundos que a Local Invest fez, elas são muito setoriais. A gente trata esse tema aí com
sem resposta no começo, até porque não se tem resposta mesmo, porque nós não, você compra uma empresa para vender. Não, educação, a gente vai comprando e vai aproveitando valores. No momento elas estão separadas, mas como os nossos segmentos são segmentos muito emergentes, é necessário haver uma consolidação. Quer dizer, no caso da educação, no caso do audiovisual, que é o nosso forte, é quase inevitável, porque o defeito dele é que não houve a consolidação, não há economia de escala, não há custo, não há gestão, não há processo, não há nada. Então, mas, como ele falou, o fundo tem que comprar e tem que vender. O seu negócio ele tem que ser percebido perante um setor, que às vezes ele pode ser o consolidador, muitas vezes pode ser o consolidador, ou ele pode ser o consolidado, ele pode fazer parte de uma peça para ser maior depois. Isso, na questão da tecnologia, aconteceu em várias empresas, para você exatamente diluir o overhead, o custo normal. Não tem uma resposta de imediato. Se tiver uma resposta de imediato,